Olá, eu sou a professora Ana Kátia e hoje nós vamos estar falando sobre o sistema urinário. O que são excretas e o que é excreção? Excretas são resíduos metabólicos, ou seja, é produto das reações químicas. As nossas células, elas fazem reações químicas e essas reações químicas liberam produtos. E esses produtos, como por exemplo ali o gás carbônico, a ureia, o ácido úrico, esses produtos que são em grandes quantidades tóxicos ao nosso corpo, então esses produtos são chamados de excretas. E a excreção é o processo de eliminação desses resíduos. Então, todos esses excretas, todos esses resíduos que são tóxicos, eles precisam ser eliminados. E a forma pela qual o nosso corpo elimina é chamada de excreção. A excreção ela é realizada basicamente por dois sistemas, principalmente por dois sistemas. O nosso sistema respiratório, que é responsável pela eliminação do gás carbônico. Então, através da expiração, nós eliminamos o gás carbônico, que também é tóxico ao nosso organismo. E o outro sistema responsável pela eliminação desses excretas, desses resíduos, é o nosso sistema urinário. O nosso sistema urinário ele é responsável pela eliminação de resíduos tóxicos, ou que estejam em excesso na circulação, e ele também vai ser responsável pela manutenção do equilíbrio osmótico, ou seja, da quantidade de água no nosso corpo. Então, o nosso sistema urinário ele vai estar atuando dessas duas formas, mantendo o equilíbrio da quantidade de água corporal e também eliminando substâncias que são nocivas, que são tóxicas ao nosso organismo. O nosso sistema urinário ele vai ser formado pelos rins e pelas vias urinárias, Aqui nós temos os rins, são dois. Eles têm esse formato aqui que lembra um feijão e eles estão localizados na região abdominal posterior, aqui logo abaixo aqui das nossas costelas, tá? Depois nós temos as nossas vias urinárias. Quem são as nossas vias urinárias? Os uréteres, um partindo de cada rim, indo até a bexiga. Então, a bexiga urinária. E aqui a uretra, tá? Então, uréteres, bexiga urinária e uretra são as nossas vias urinárias. E o órgão principal do nosso sistema urinário é o nosso rim, tá? Os rins, eles são órgãos, como eu já disse lá atrás, com um formato ali que lembra o feijão, Eles têm uma cor vermelho escura, tá? Posicionado aqui acima da nossa cintura e ele é o nosso principal órgão excretor, tá? Ele vai ser formado pelas seguintes partes. Então, o rim, ele tem lá na sua constituição três partes básicas, que seria o córtex renal, tá? O córtex renal, ele é a parte externa, tá? Composta por milhões de microestruturas que são os néfrons. Os néfrons são as unidades funcionais responsáveis pela filtração, pela formação da urina, tá? Depois, o rim, ele tem a parte que é a medula renal, tá? Que é a parte central, que é composta pelos ductos coletores de urina. E o rim tem a parte que é a pelve renal, que é uma cavidade que tem o formato aqui de um funil, tá? Esse funil vai ser responsável por coletar a urina e conduzir essa urina até os nossos uréteres, tá? Então, o rim ele vai ser formado pelo córtex renal, que é onde estão os néfrons, que são as unidades filtradoras dos rins, são milhões. A medula renal, que é a parte central, onde está presente os ductos coletores. E, por último, a pelve renal, que tem aqui essa cavidade no formato de um funil, que coleta a urina e conduz essa urina até os nossos uréteres.
Aqui nós temos então as nossas vias urinárias. Quais são os órgãos ali, as estruturas que fazem parte das nossas vias urinárias? O uréter, que é um tubo que sai da pelve renal e a função dele é conduzir a urina até a bexiga urinária. Depois nós temos a bexiga, que é uma bolsa muscular. Nessa bolsa vai ficar acumulada a urina antes dela ser expelida, né? A bexiga, ela tem a capacidade de aumentar o tamanho dela, né? Para poder armazenar a urina. E nós temos aqui, por último, a estrutura que é responsável pela eliminação da urina, que é a nossa uretra, tá? Então, a uretra, ela é o canal pelo qual passa a urina da bexiga urinária para o meio externo, né? Para o exterior do nosso corpo. Aqui nós temos um resumo da estrutura do rim. Então, o rim ele vai ser formado aqui pela região da medula renal, do córtex renal, temos as ramificações das veias e da artéria. Aí nós temos aqui a veia renal e a artéria renal, tá? E aqui o uréter, que é por onde vai ser conduzida a urina até a bexiga. A formação da urina. Como que ocorre a formação da urina? Então, no nosso rim, nós temos a parte funcional do rim, né, a estrutura funcional do rim, que são os néfrons, tá? Então, os néfrons são as unidades funcionais dos rins, são eles que vão fazer a filtração, né, a formação da urina. As etapas de formação da urina são filtração, reabsorção e secreção. A primeira etapa de formação da urina é a filtração. Essa etapa ela consiste na remoção de substâncias do sangue. Essas substâncias, como por exemplo a água, os sais minerais, os nutrientes e também os excretas, né? Que são aquelas substâncias, aqueles resíduos que são tóxicos e que precisam ser eliminados. Então essas substâncias elas vão sair dos nossos capilares, ou seja, sai da nossa circulação e entra, né, e passa para o nosso rim, lá no néfron, nas unidades funcionais dos rins, que são os néfrons. Então, o sangue sai dos capilares e entram nos nossos milhões de néfrons que nós temos nos nossos rins, tornando-se então, né, essas substâncias juntamente com a água, tá? Parte do filtrado, ou seja, daquilo que vai ser filtrado. Então, essa seria a primeira etapa. Na segunda etapa, nós vamos ter então a reabsorção, tá? Na etapa de reabsorção, parte da água e também daqueles nutrientes que são essenciais, que o nosso corpo necessita. Então, tudo aquilo que o nosso corpo não pode jogar fora vai ser reabsorvido e vai ser devolvido ao nosso sangue através dos nossos capilares que estão ali envolvidos ao néfron, tá? Então, nessa etapa de reabsorção, a água e também os nutrientes, eles vão ser devolvidos ao nosso sangue, tá? Então, o néfron, ele vai devolver aos nossos capilares essa água e esses nutrientes que o nosso corpo necessita. A última etapa é a etapa de secreção, tá? Na etapa de secreção, determinados materiais que não foram filtrados inicialmente, como por exemplo o ácido úrico, os sais minerais, alguns medicamentos, essas substâncias que não foram inicialmente filtradas, elas passam diretamente do plasma sanguíneo para o nosso néfron. Essa imagem mostra a estrutura
do néfron, tá? Como que é a constituição do néfron? Então, ele tem aqui a região do glomérulo, a alça descendente, a alça ascendente e o ducto coletor, tá? Então, o néfron, ele é a nossa unidade funcional do rim. É nele que vai ocorrer lá a filtração, a formação da urina, tá? Lembrando que nós temos milhões de néfrons nos nossos rins, tá? Para formar a urina, o que vai acontecer? Então, primeiramente, o nosso plasma ele é removido da circulação e é lançado dentro do glomérulo, tá? Então, o plasma sanguíneo sai da circulação e entra aqui nessa região do néfron, que é o glomérulo. Daqui, ele vai seguir por esse ducto, que é a alça descendente. Tá? Então, ele vai seguir por esse ducto que é a alça descendente. Quando ele estiver passando pela alça descendente, na alça descendente vai acontecer a reabsorção de algumas substâncias, né? Como, por exemplo, a glicose, aminoácidos, cálcio, tá? E também a água. Então, essas substâncias vão ser reabsorvidas nessa região da alça descendente. A glicose, os aminoácidos, o cálcio, essa reabsorção é uma reabsorção ativa, ou seja, para ela acontecer, envolve gasto de energia, tá? Enquanto que a reabsorção de água vai acontecer de forma passiva, ou seja, por difusão, sem gastar energia no processo, tá? Então, quando o filtrado passou por aqui, foi removido então dele, né? Glicose, aminoácido, cálcio e água. Ele vai seguir e aqui ele vai chegar então na alça ascendente, tá? Que é essa aqui, alça ascendente. Quando ele estiver passando pela alça ascendente, também vai acontecer reabsorção de água, tá? E vai acontecer também reabsorção de sal, tá? Vai acontecer aqui na alça ascendente. Tá? Depois que passou pela alça ascendente, ele vai chegar então esse filtrado aqui no ducto coletor, tá? No ducto coletor, o ducto coletor ele tem a função de devolver ao nosso sangue, tá? O máximo de água possível que vai fazer parte lá do volume de sangue, tá? Então aqui no ducto coletor, o máximo de água vai ser devolvido para a nossa circulação, tá? E aquilo que sobrar vai ser usado para formar a urina, vai ser conduzido do ducto coletor para o uréter e vai formar a urina, né? Será conduzido até a bexiga. O que sobra dessa filtragem, né? O que sobra desse processo? Então, vai sobrar, por exemplo, sal, aminoácidos, os excretas, né? Todos os excretas nitrogenados que são tóxicos ao nosso corpo. Então, isso que sobra será, então, enviado através do uréter até a nossa bexiga, juntamente com água, tá? O nosso rim, ele reaproveita a água, mas ele não reaproveita toda a água, porque precisa de um pouco de água para formar a urina, para poder diluir aí essas substâncias que vão ser eliminadas, né? Então, nem toda a água vai ser eliminada, quer dizer, vai ser reabsorvida e devolvida à circulação, né? Então, uma quantidade de água vai ser conduzida, né, através do uréter, juntamente com esses resíduos que vão ser eliminados, então, né, através da urina, tá? Então, do ducto coletor, o que sobrou, né, os excretas, alguns aminoácidos, sal, né, tudo que for eliminado aqui do corpo vai ser eliminado juntamente com água, tá? Não muita água, que boa parte vai ser reaproveitada, vai ser devolvida à circulação, mas vai ser então conduzida do uréter até a bexiga. A bexiga vai armazenar essa urina por um certo tempo. Quando ela tiver um volume que você
não suporta mais, você vai eliminar essa urina, tá? Através da nossa uretra.